Senhor Jesus, Senhor, nós oramos a Ti e pedimos, Senhor, ainda, Senhor, nesse sentimento, nós adoramos ao Senhor, porque grande é o Senhor, grande é o nosso Deus. Oh, o Senhor é maravilhoso, perfeito. Oh, Senhor, em todos os Teus caminhos, Senhor, e nessa noite nós nos sentimos seguros, porque estamos, Senhor, debaixo das Tuas poderosas mãos. Senhor, toma o controle da nossa vida, toma o controle de todo o nosso ser, toma o controle, Senhor, da nossa família, toma o controle, Senhor, do nosso casamento, toma o controle, Senhor, dos nossos relacionamentos, toma o controle do nosso trabalho, Senhor, toma o controle, Senhor, dos nossos negócios, toma o controle, Senhor, da nossa saúde, Senhor, toma o controle da nossa mente, toma o controle da nossa vontade, toma o controle da nossa emoção. Senhor Jesus, encabeça-nos nessa noite. Senhor, assuma, Senhor, esse lugar de direito ao Senhor, como Rei, Senhor e cabeça sobre todas as coisas. E ainda nós oramos ao Senhor, desperta-nos do sono. Senhor, a hora se aproxima, a Tua volta é iminente. Senhor, pode ser apercebida, Senhor, pelo que temos visto e ouvido. E não queremos, Senhor, mais permanecer, Senhor, ó Senhor, ao pé do monte. Nós queremos subir ao monte. Não queremos, Senhor, ser mais um na multidão. Nós queremos ter a nossa participação na visão da glória do Senhor ressurreto. Senhor, não queremos, Senhor Jesus, ouvir ninguém falando da Tua glória a nós. Nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos ter a nossa experiência. Por isso, Senhor, revela a Tua glória a nós. Senhor, revela a Tua glória, Senhor, aos irmãos essa noite. Revela a Tua glória, Senhor, à Tua igreja. Revela a Tua glória, Senhor Jesus, a todos nós que estamos, Senhor, nesse momento. Senhor, em torno do Teu nome, em torno da Tua pessoa. Senhor, por isso, Senhor, ganha-nos mais, Senhor. Abra os nossos olhos. Alarga a nossa visão. Abra a nossa audição. Senhor, queremos, Senhor, ser um com essa palavra que nós temos visto. E queremos tomá-la como nossa, Senhor. Oh, pois assim o Senhor deseja. Senhor, que tomemos o Teu falar para nós, porque Ele é para nós. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Jesus é o Senhor. Nós, nessa noite, iremos desfrutar da semana 3, do volume 4, do Alimento Diário. E essa semana 3, ela tem como título: Senhor, revela a mim a Tua glória. Eu gostaria que todos, sem exceção, fique tranquilo que a sua voz não vai ser destaque. Porque quando todos falam, é mais fácil para aqueles que têm vergonha falar. Porque não dá para ouvir a sua voz, mas Deus ouve a sua voz. Que tal todos, sem exceção, proclamarmos este título? Bem forte, vamos ficar de pé? Amém? Bem forte, vamos proclamar esse título? Senhor, revela. Mais uma vez. Agora eu gostaria que você, ainda de pé, individualmente orasse ao Senhor, exclusivo para este título, exclusivo para que o Senhor revele a nós a glória dele. Vamos orar por um minuto, individualmente, amém?
Amém. Jesus, o Senhor, pode assentar, amém? Então, essa mensagem é uma continuação das mensagens anteriores, semana 1, semana 2. Vimos nas semanas passadas sobre os itens que nos atrapalham, que atrapalham a nossa visão. E essa semana o Senhor falou de uma forma muito clara para nós a respeito desse sentimento. Não há ninguém mais interessado em se revelar a nós do que o próprio Senhor. O Senhor ele é o mais interessado a se revelar para você. Mas nós lemos um versículo que o irmão pediu para que lêssemos, Romanos 13, 11, fala: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Talvez você não conheça o tempo. Tempo aqui não é o tempo para você olhar para o céu e saber se vai chover, se vai dar sol. Não, o tempo aqui é o tempo eminente da volta do Senhor. Talvez você não conheça esse tempo, mas nessa noite você vai conhecer esse tempo. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: Digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora. Irmãos, já é hora. Que tal você tomar uma posição na sua vida em nome de Jesus? Que tal se você se posicionar nessa noite para Cristo e o seu reino? Que tal você decidir em sair do pé do monte, deixar a multidão, deixar o comum e ingressar na comunhão daquele que é santo? Que tal você subir o monte, optar por subir o monte? Sim, eu quero subir o monte. O optar pelo Senhor é a melhor escolha que um homem pode fazer na sua vida. Disparadamente melhor do que qualquer outra coisa que você possa imaginar na sua vida. E às vezes nós não vemos dessa forma. Então eu encorajo você em nome de Jesus, que tal você tomar uma posição? Senhor, eu confesso que eu estou meio lá e meio cá. Senhor, eu confesso que eu estou com um pezinho lá e um pezinho cá. Senhor, eu confesso que eu estou me vendo literalmente em cima do muro. De um lado, Satanás me chamando, me convidando para o seu time. E do outro lado, o Senhor também me chamando para fazer parte do seu corpo, fazer parte da sua igreja. Fazer parte da igreja, eu não estou falando em nomenclatura, eu estou falando em um viver, é assumir e ouvir o nosso chamamento. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te chamou. Não foi apenas um mero convite que alguém fez para você. Deus usou sim esta pessoa como um canal, um instrumento para ser a boca dele para te conduzir à salvação. E temos que ser gratos por isso, pelas pessoas que Deus usa para nos levar a Ele. Então, irmãos, vamos tomar uma posição, porque o tempo é chegado. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora. Eu gosto desse agora. Esse agora, é o momento. Não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. Eu amo esse agora, porque esse agora, todas as vezes que você abrir nesse versículo, o Senhor vai estar falando com você agora. Amanhã, se você abrir e ler Romanos 13, 11, o Senhor vai estar falando o que com você? Agora. Semana que vem, se você abre Romanos 13, 11, o que o Senhor vai estar falando com você? Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. O Senhor está voltando. Vai alta a noite e vem chegando o dia.
O dia está chegando, a aurora está ocorrendo, o raiar, né, do sol da justiça já está chegando. Vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Já é hora de nos despertarmos do sono. Ah, mas eu não estou dormindo. Ninguém está falando de sono físico. Você pode estar aí no seu lugar, sentado, anotando, com seus olhos abertos, mas o inimigo pode muito bem já ter levado você a dormir. Por isso que nós não entendemos as palavras do Senhor. Por isso que vem palavra e vai palavra, e eu não compreendo. E nós fomos ajudados essa semana, principalmente na leitura de hoje, a pedirmos ajuda. Entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Então, os que entenderam, levanta a mão. Ninguém levanta a mão, mas o que está acontecendo? Eu não entendi e eu entendi. O que está acontecendo isso aí? Na leitura de hoje, você que leu o seu elemento diário sabe do que eu estou falando. Aí o Senhor fala conosco por meio, né, da palavra do profeta que nós precisamos perder esse receio de buscar ajuda. Porque se eu fico na dúvida, em semana, palavra, revelação, e eu não compreendo, mas também não busco ajuda, o que o inimigo vem e faz? Tapa a minha visão e eu não consigo ver a revelação que é dada naquela palavra. Então, irmãos, vamos buscar ajuda. Graças ao Senhor, o Senhor nos colocou no seu corpo, onde tem muitos membros, onde tem muitos daqueles que têm experiência com o Senhor, que desfrutam do Senhor, que tocam no Senhor. Vamos buscar ajuda. Ah, eu não compreendi essa palavra. É uma ótima oportunidade para sermos fundamentados nas verdades. Nós precisamos conhecer as verdades. Mas se eu não compreendo e não falo, não busco ajuda, mas também não irmãos, vira um poço um caminho aberto para Satanás entrar na sua mente. Porque a palavra de Deus, ela é clara e objetiva. Se nós estivermos no Espírito, nós seremos sim ajudados por ela. Nós iremos receber sim essas revelações. Então, irmãos, eis que o banquete está disponível para todos nós. Eis que tenho posto, não é isso? Uma mesa no deserto, farta, abundante de palavra. Então, por favor, se você não entendeu, está lendo o alimento diário, não está compreendendo, e você sabe como que Satanás atua nessas coisas, Aninha? Você lê, não compreende, não busca ajuda, a primeira coisa que leva você, eu vou te falar e você vai perceber se é ou não é a artimanha do inimigo. Você não busca ajuda para compreender. Primeira coisa, você desanima de ler. Eu não estou entendendo nada, para que eu vou ler? Matou você, ganhou você, venceu você. Então, vamos buscar ajuda quando precisarmos. Comunhão. Estarmos ali, comunhão, compartilhando e ruminando falar de Deus, assim nós seremos bastante ajudados, não é isso? Então, essa semana, vamos lá para os versículos chaves dessa semana, está em Mateus capítulo 17, mas nós não vamos ler Mateus 17, nós vamos lá para Lucas, capítulo 9. Mas antes disso, abra Mateus mesmo. Nós devemos, irmãos, anelar, entender essa visão que o Senhor tem nos mostrado, que nos está sendo dada. Mateus, capítulo 13, Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem,
e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha o que o inimigo quer fazer. Você está ouvindo, mas você não compreende. Está vendo, mas não entende. Não é isso que falou aqui? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Com os olhos, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então, isso que o inimigo tem buscado fazer. Não é que você não ouça, não é que você não veja, mas é que você não entenda. Aí, o ponto que eu toquei no início aqui agora, eu quero ajudar vocês de novo. Se você não entendeu, não fique à mercê do inimigo. Ah, eu li, eu vi com os olhos, mas eu não entendi nada. Por favor, não entre na armadilha, não caia na armadilha de Satanás e fale a seguinte frase: eu não estou entendendo nada, então nem ler eu vou mais. Para que eu vou ler? Eu não estou entendendo. Essa é uma armadilha de Satanás, viu? Então agora você está claro disso, amém? Oh, olha o versículo 16, agora nós entramos aqui. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Olha, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, o que é bem-aventurado no original grego? Feliz, contente, alegre. Então, eu gostaria de traduzir este versículo para você nessa noite. Feliz é você que está ouvindo essa palavra. Feliz é você que está vendo essa palavra. Feliz, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas, não é qualquer pessoa. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quando se fala profetas e justos, leva-nos lá para o Antigo Testamento, onde a sombra já buscava manifestar a realidade que nós estamos tendo hoje. Mas eles não entendiam, eles não compreendiam. Mas o que eles tinham? Desejo. Porque aqui fala, muitos profetas e justos desejaram. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem desejado ver? Você tem desejado ouvir? Qual que tem sido a sua atitude, o seu sentimento durante todos os dias da leitura dessas palavras? Qual que tem sido a sua atitude? Uau, que dia maravilhoso de hoje. Então deixa eu já dar uma adiantada e ler o de amanhã, né? Aí amanhã eu leio ele de novo, eu rumino ele. Deseja ver, deseja ouvir. Se você não tem desejado, você está diante de uma grande oportunidade. Porque agora é o momento da nossa salvação. Porque agora a nossa salvação já está mais perto do que quando no princípio cremos. Então é agora, a nossa oportunidade é agora. Senhor, eu não tenho tido nenhum desejo pela tua palavra, mas me ajuda, Senhor. Senhor, me socorre. Senhor, eu confesso ao Senhor a minha insignificância. Eu confesso ao Senhor que eu não tenho tido nenhum desejo pelas coisas do Senhor. Eu confesso a Ti, Senhor. O que o Senhor mais ama é aqueles que são sinceros. Não enviem com desculpas, Senhor,
me perdoa porque eu não li a sua palavra hoje por falta de tempo. Isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa. Isso é uma justificativa, uma justificação. Você está se justificando. O Senhor não quer quem se justifica. O Senhor quer os que reconhecem a sua a necessidade e buscam nele a salvação. Senhor, eu não tenho tido nenhum desejo por ler a tua palavra. Senhor, mas me ajuda. Senhor, nessa noite eu abro o meu coração. Senhor, me desperta do sono. Senhor, me tira do comodismo. Senhor, abre os meus olhos, alarga os meus ouvidos para que eu possa ver essa palavra e seja por ela salva. Vamos ter esse sentimento, irmãos, vamos ser sinceros diante do Senhor, porque muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Como eu disse, quando se fala profetas e justos, leva-nos para o Antigo Testamento e te coloca, você que está ouvindo essa noite, pareado, não com qualquer homem, não com qualquer pessoa, te coloca páreo com Moisés da vida, te coloca lado a lado com Jeremias, te coloca lado a lado com Isaías, te coloca lado a lado com Ageu, te coloca lado a lado com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ó Senhor Jesus. Mas esses homens estão acima? Não. Eles não estão acima de nós. Eles desejaram ver o que você está ouvindo e vendo nessa noite e não tiveram essa oportunidade. Mas aonde está isso? Vamos lá que eu vou te mostrar rapidinho. Abra comigo Êxodo. Êxodo, capítulo 33, eu vou ler na King James atualizada. Na versão da King James atualizada. Êxodo 33, versículo 17. Eu vou ler na King James, deve projetar aqui a tradução, não é isso? King James atualizada, Êxodo 33, 17 fala: então Yahweh ou Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede. Irmãos, Deus tinha uma intimidade tão grande com Moisés que Moisés pedia, e por ele ser um homem justo, um servo, um instrumento usado por Deus, Deus o concedia. Então fala: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti. Presta atenção. Verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Senhor Jesus. O Senhor também te conhece pelo nome, viu? Ele já nos chamava pelo nome antes do nosso nascimento. Isso é maravilhoso. Moisés então suplicou a Yahweh ou Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Olha o que nós lemos em Mateus agora 13. Olha o resultado aí. Rogo. Você sabe o que é um rogo? Não é um pedido, irmãos. Ao Senhor Deus, por favor, revela para mim a tua glória. O rogo é um prostrar-se. É implorar, é suplicar. Então Moisés, ele rogou, ele implorou a Deus: que me reveles a tua glória. Olha o que ele queria. E qual que é o seu desejo nessa noite? Deixa eu mexer com você agora, deixa eu mexer com você, deixa eu tocar no seu interior. Se Deus aparecesse para você agora e te desse um pedido, fala: olha, você pode fazer um pedido apenas, pede o que você quiser, o que você pediria? O que você pediria a Ele? Quanto mais conhecimento do Senhor nós temos, mais a Ele, ou mais estar com Ele, ou mais conhecê-lo nós anelamos. Então Moisés falou: olha, para eu pedir alguma coisa? Deus tinha falado: farei o que me pede.
Então Moisés, ele foi intrépido. Deus, permita-me ver, me reveles a tua glória. E o Senhor orientou-o: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome. Irmãos, olha a diferença de um Moisés para nós que estamos sentados aqui nessa noite. Deus falou: olha, eu farei o que? Passar. Quando se fala em passar, irmãos, é algo passageiro, é algo momentâneo. E hoje, diferente de um Moisés daquele dia, um Moisés, grande homem usado por Deus, hoje esta glória, ela está perpétua e eterna dentro de você. Ela não está passando por você. Não vamos buscar visões exteriores. Aí Deus falou: olha, farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu decidir ter compaixão. E acrescentou: olha, ele fez um pedido, olha a resposta de Deus para ele. E acrescentou: não poderás ver a minha face. Olha só, irmãos. Que tal, Vaninha? Deus falou com ele: Moisés, você foi longe demais. E eu sei, eu conheço o seu coração. Mas, homem, aqui fala, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Por que que o ser humano não podia vê-lo e permanecer vivo? Por quê? O homem lá no jardim do Éden, vou te ajudar, o homem no jardim do Éden, o que que fala lá em Gênesis? Que Deus vinha na viração do dia e encontrava-se com o homem. Então, nós entendemos que o homem via Deus. De que forma? Não sei, a Bíblia não relata. Mas Deus vinha, aparecia e tinha comunhão com o homem, então o homem via o Senhor. Então, por que que agora Deus fala que o homem não pode ver-me e permanecer vivo? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Você sabia que no tabernáculo antigo, você sabia que no templo, antes da vinda do Senhor, no dia da expiação dos pecados, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para a aspersão do sangue sobre o propiciatório, e tinha que entrar com muita fumaça. Tinha que enfumaçar ali dentro, porque de maneira alguma aquele sumo sacerdote ele poderia olhar para a arca. Que se ele olhasse, ele seria fulminado. Muita fumaça, ele não ouvia, e os anjos que estavam também guardando a entrada não o executava. Então ele aspergia e voltava da mesma maneira que ele entrou. Que coisa! Mas em Cristo, o nosso pecado foi tratado. E hoje, Hebreus nos fala que o vivo caminho nos foi aberto. E hoje você pode, achegamos-nos confiadamente ao trono da graça. Então você pode sim ver o Senhor face a face hoje, porque Cristo tratou o nosso pecado. Isso não é maravilhoso? Ou você ainda está do mesmo jeito que você chegou aqui? Ou você ainda não compreendeu essa revelação? Irmãos, eu vou te confessar algo. Tem hora que a gente está aqui na frente e dá um desespero tão grande. Porque você tem um sentimento e tenta mostrar, mas não consegue. Irmãos, é Deus que revela. É o Senhor que revela. Sabe? Mas, ou seja, você lê, você ganha e você desejaria que todos vissem o que você está vendo. Mas ainda pode haver aqueles que ainda estão dormindo.
Mas o Senhor irá nos despertar nessa noite em nome de Jesus. Aí ele fala, onde que eu parei? 20, né? E acrescentou, não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor. Moisés deve ter ficado triste, não deve? Ah, mas eu queria ver agora. Eu já tive muita experiência com o Senhor. E Moisés teve muita experiência com o Senhor. Moisés, irmãos, teve experiência de abrir o mar vermelho. Moisés teve várias experiências experiências que eu estou falando, visíveis, que você vê, que você toca muito além do que qualquer um de nós. Mas isso aí para ele não era nada, ele queria ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Senhor, as experiências que eu tenho com o Senhor são boas, sim, são maravilhosas, mas eu não quero ficar preso nessa experiência, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o Senhor. Aí Deus dá essa notícia para Moisés: ah, Moisés, não poderá ver a minha face, mas eu vou te cooperar de alguma forma com você, Moisés. Você não vai ficar totalmente desconsolado. Eis aqui um bom lugar junto a mim. O lugar está onde? Junto de Deus. Eis aqui um lugar junto a mim, ponte sobre a rocha. Ponte sobre a rocha. Aqui já começa falando de edificação sobre a rocha. Aqui já começa a nos dar uma luz da edificação da igreja. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha, aonde você tem que estar? Sobre a rocha. Ponte sobre a rocha. Então eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja. Então qual que é o lugar que nós devemos estar? Sobre a rocha. Eis aqui um bom lugar junto a mim, está bem perto, ponte sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha. Já era uma fenda, já era algo, é um lugar protegido, era um lugar onde você entra e você é totalmente revestido. Você é abraçado, você é protegido ali naquela fenda. E essa fenda é muito significativa. Essa fenda, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas essa fenda nós podemos ligar ela à arca, a entrada da arca lateral, nós podemos ir para muita palavra para ruminarmos aqui, mas não é o foco de agora. Eis aqui, e te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão. E te cobrirei, quem iria cobrir? Deus. Porque se Moisés fala, já viu aquela criança quando você vai brincar de pique-esconde com ela, aí você fala, tampa que eu vou esconder. Aí ela vai tampando, aí você olha, está aqui, ó. Não é isso? Se Deus fala, Moisés, põe a mão e tampa seus olhos, aí Moisés iria, deixa eu ver. Moisés seria fulminado, ele seria exterminado ali. Porque a glória de Deus, irmãos, ela enche toda a terra. Então, seja Moisés ali, Deus falou para não correr esse risco de eu te perder, Moisés, de você me desobedecer também, eu vou tampar. Cobrirei e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Ora, mas falou que eu ia deixar eu ver, agora já não está deixando eu ver, que negócio é esse? Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Olha, minha face, todavia, não se poderá ver. Oh, Senhor Jesus. E hoje você pode ver, irmãos. E hoje nós podemos ver. E hoje eu posso ver. Que tal você falar bem alto? E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Hoje você pode ver essa glória que Moisés anelou, buscou, ele implorou para ver e não pôde ver. E hoje nós podemos, essa glória está dentro de nós. Então, irmãos, quando eu e você nos voltamos ao Espírito, invocamos o nome do Senhor, praticamos o que nós cantamos nesse hino na oração. Na oração. Então, pela oração, o nosso espírito é liberado e nós contatamos Deus e nós vemos Deus. Fica tranquilo, para a alegria de alguns e para desgosto de outros.
está breve o dia que os nossos olhos o verão fisicamente. Quando eu falo desgosto de alguns, é aqueles que não se renderam a Ele. Nesse dia, a visão será uma visão totalmente diferente. Então vamos lá para Lucas 9. Lucas 9. Como eu disse, o versículo-chave dessa semana está em Mateus 17, versículo 1 ao 13, mas eu vou ler Lucas para ruminarmos um pouco aqui, porque Lucas nos dá mais detalhado a experiência da transfiguração. Por que Lucas nos dá um detalhe e Mateus nos dá outro detalhe? Por quê? Mateus não estava no monte. Mas Lucas também não estava. Lucas não andou com o Senhor. Mas o mentor, tanto de Lucas quanto de Marcos, foi quem? Pedro. Pedro foi o mentor de Lucas e Marcos. Então foi Pedro que detalhou o acontecimento para Lucas, por isso que Lucas escreveu desta forma, porque Pedro estava no monte. Lucas capítulo 9, eu vou ler na King James ainda, amém? Você pode acompanhar na sua tradução. Lucas 9, 28 fala: passados quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras. Que dessas palavras são essas? A revelação de Cristo como Filho de Deus, a revelação da igreja, a revelação de que o Senhor teria que ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos homens, dos escribas, dos sacerdotes, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Depois destas palavras, amém? Jesus tomou consigo. Eu gosto dessa palavra. Jesus tomou consigo. Isso nos mostra o amor do Senhor para conosco, irmãos. Talvez se ele falasse assim, Pedro, Marco, João, Tiago, vamos comigo. Talvez algum deles, o que eles iriam fazer, Miguel? O que eles iriam fazer? Rejeitar. Ah, Senhor, mas agora me dá um tempinho. Mas o Senhor aqui nos fala que Ele tomou consigo, ou seja, vamos. Aí já era um chamamento. Aí já era uma ordem. Vamos comigo para o monte. Isso demonstra o amor do Senhor. E isso demonstra o que eu falei no início. O desejo do Senhor para se revelar a nós. E então Ele tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Esse monte, não é, irmãos, você chegar aqui e falar, olha, deixa eu subir ali agora um monte ali. Esse monte é o Monte Hermon, aproximadamente 3.000 metros de altitude, acima do nível do mar. Aí você pensa que é um montinho, né? É um monte. Não, é literalmente um monte. Quando Jesus falou, vamos subir o monte, era literalmente subir o monte. E era 3.000 metros de caminhada. Subindo. E não tinha nada pavimentado, não tinha nenhum corrimão, não tinha nenhum degrau para cooperar, não tinha nenhum carrinho de água mineral ali esperando de trecho em trecho, não. Era subida e subida. Por isso que se o Senhor desse a opção dos discípulos de escolherem, talvez eles poderiam olhar para o monte e falar, esse monte está muito alto. Mas o que o Senhor faz conosco, Marilene? Ele nos toma. Tomou consigo. E nessa noite eu oro que o Senhor me tome. E tome a cada um de nós. Para irmos com Ele ter essa experiência. E subiu ao monte para orar. É interessante, Lucas relata, Mateus não relata, João não relata essa parte da oração que ele subiu para orar. Então o Senhor ele nos ensina muita coisa. Que antes de tudo, irmãos, oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, oração. Aí, imagina a cara dos discípulos. Para que nós vamos subir um monte, Senhor? Para orar.
Oh, Senhor Jesus. Por isso que Pedro ficou tão entusiasmado quando viu Moisés e Elias depois, que ele viu que não era só oração, tinha uma comunhão ali. Eu vou chegar nesse item aqui, mas deixa eu adiantar. Antes de tudo, oração. Versículo 29, enquanto orava o Senhor, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. O Senhor ele foi começando a se transformar, mas essa transformação ocorreu enquanto orava. Então você quer ser transformado? Oração. É um equilíbrio, né? Palavra e oração, palavra e oração. Enquanto orava, né, já li, ele começou a se transformar. As roupas começaram a ficar alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Não é uma luzinha que você acende, é um relâmpago. Então, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Moisés e Elias. Moisés representa o quê? A lei. Elias, os profetas. Tudo isso aqui, os dois, eram sombra da realidade que já estava com eles, que era Cristo. Viu, Varinha? Eles eram apenas o quê? Sombra da realidade que já estava naquele monte que é Cristo. Tá bom? Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Nós vimos que provavelmente eles estavam encorajando o Senhor. O Senhor precisava de quem? O intuito inicial para encorajá-lo. Quem que eram os que foram chamados, os intimados? Pedro, João e Tiago, e onde que eles estavam? Está no próximo versículo aí. Ah, mas eu chamei quem para me encorajar? Ah, aqui, eles estão dormindo. Aí teve que aparecer quem? Moisés e Elias. Tá bom. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Irmãos, quem que dorme profundamente no alto do monte, em que naquele momento estava ocorrendo a transfiguração de Jesus? As vestes estavam resplandecendo de tal forma que era como se os raios estivessem clareando aquele lugar. E o que os discípulos estavam? Dormindo profundamente. É disso que nós estamos falando. Talvez você pode estar aqui agora, sentado, os seus olhos estão abertos, mas você pode estar dormindo profundamente. Mas, esse mas também é muito bom. Despertaram de súbito. Sabe aquele acordar, Gera, que você acorda e você já olha, você vê as coisas mais ou menos ali? O sono está tão profundo, o sono está tão pesado que você acorda naquele súbito, mas você ainda não distingue as coisas. É desse jeito que eles... Irmãos, a turma estava dormindo mesmo. E não foi nessa vez que eles dormiram também no Getsemane. O Senhor chamou os mesmos três, talvez para compensar isso aqui. Talvez o Senhor falou, deixa eu dar mais uma chance. E o Senhor, eu amo o Senhor, porque o Senhor é um Senhor de segundas chances. Ele sempre nos dá outras chances. E a Pedro negou o Senhor quando o Senhor ressuscitou. O que o Senhor disse? Diga aos meus discípulos. E a Pedro. Segunda chance, irmãos. Então, por favor, não desanime também. Não fale que não tem mais jeito. O Senhor sempre nos dá uma segunda oportunidade. E se necessário uma terceira e uma quarta, vai do nosso coração. Vai do nosso coração. De súbito, e viram a fulgurante glória de Jesus. Já começou o problema aqui. Eles viram o quê? A fulgurante glória de Jesus e os dois homens que permaneciam com ele. Já começou o problema. Por que isso aconteceu? Porque eles estavam dormindo tão pesado, o sono tão pesado, que quando eles acordou, eles já não sabiam distinguir ali. Lembra aquele cego que foi curado pelo Senhor,
que na primeira vez que o Senhor o tocou, o que o cego disse para o Senhor? Senhor, eu estou vendo, mas ainda como... Eu estou vendo os homens como as árvores balançando por aí, não estava vendo direito. Então precisava o quê? De mais cura. Aí, quando estes iam se afastando, estes quem? Moisés e Elias, eles iam se afastando por quê? O nosso lugar não é aqui. Aqui não é o nosso lugar. Pedro sugeriu. Irmãos, você leu essa semana também, cuidado com as sugestões. Cuidado com sugerir, cuidado com o que nós sugerimos, se nós não estamos inteirados, se nós não temos certeza do que falar, é melhor não falar. Pedro sugeriu, mestre, como é bom que estamos aqui. Olha, e que alegria de Pedro. Olha, mas por que Pedro não tinha essa alegria antes? Que alegria é essa que surgiu tão momentânea assim? Mestre, bom que estamos aqui. Ou seja, o Senhor falou que era subir e descer. Então deixa eu sugerir algo, Senhor. Vamos ficar mais uns 2 dias por aqui, não? Porque quando ele fala em armar tenda é para dormir, para passar a noite. Então você entende que era mais de um dia. Bom é estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Irmão, só existe um tabernáculo. O Apocalipse, o que fala? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não é os tabernáculos. É eis o singular, o tabernáculo de Deus com os homens. Mas Pedro falou, não, Senhor, vamos erguer 3. Irmãos, Pedro estava, e eu vou entrar amanhã na finalização do livro de Jó. Nós já vamos entrar na questão da vida da alma. Para a reta final, para terminarmos o livro de Jó, a vida da alma. O que Pedro estava usando aqui? O seu lado bom da alma. Ele não estava preocupado nem com ele, nem com Tiago e nem com João, mas ele estava preocupado com quem? Moisés, Elias e o Senhor. Bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. O que Pedro queria, irmãos? Ter comunhão. Pedro queria, falei isso aqui na reunião de oração na terça-feira, Pedro queria mais tempo com Moisés e Elias, sabia? Moisés, faz favor, como que foi aquele negócio do Mar Vermelho? Vamos ter uma conversinha, vamos. Aconteceu daquele jeito mesmo, Moisés? Moisés, e o negócio lá da rocha de Meribá, que você, filho, Moisés, você também não era para ter feito isso, rapaz. Pedro provavelmente queria entrar nas suas curiosidades, jogando o holofote para aqueles 2 homens. Mas tem também Elias, uau, Elias fez descer fogo do céu. Elias orou para chover e choveu, orou para não chover e não choveu. Elias conta mais sobre aquelas batalhas com os profetas de Baal e Azera no Monte Carmelo. Eu tenho curiosidade para saber disso. Deus viu a atitude de Pedro, que Pedro iria, com todo respeito, focar mais em Moisés e Elias e deixar o Senhor um pouco de lado. Aí o que aconteceu? Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, quando ele ainda falava, Deus não esperou nem ele terminar. Quando ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu quem? Jesus, Moisés e Elias, tá? Para você entender. E os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz afirmando: Este é o meu filho
Este é o meu filho, o escolhido. Olha a tradução da King James como que fala. Lê para mim em voz alta, por favor. Pedro queria dar atenção para Moisés e Elias, deixar o Senhor um pouco de lado. O Senhor nós temos todo dia, Bia. Nós temos Ele todo dia. Lembra da mulher? Lembra da mulher com vaso de alabastro? Os discípulos, olha, vende e dá para os pobres. O Senhor os repreendeu depois. Os pobres vocês têm a todo momento. Eu não estarei convosco por muito tempo. Irmãos, há na nossa vida, nós facilmente, não precisa fazer muita coisa não, para que nós percamos o nosso foco e passemos a dar atenção, a primeira atenção a outras coisas ruins, não, lícitas, porque eram um Moisés e um Elias, homens de peso do Antigo Testamento. Mas Deus ajudou, repreendeu Pedro e falou: a ele dai toda atenção. Pedro, você está querendo, né? Armar tabernáculo, passar a noite conversando com um, passa a noite conversando com outro, e a este que é o meu filho amado, você talvez não vai dar atenção. Irmãos, por favor, vamos olhar para Cristo. Eu amo quando Paulo escreve aos Colossenses referindo-se a Cristo. Este, quando ele fala de Jesus, este é o primogênito, este é o Filho de Deus. Irmãos, é como você pegar e não ter outro, este é somente Ele. Nas nossas comunhões, nas nossas reuniões, no nosso viver, o Senhor tem que ter a primazia. O Senhor precisa ganhar o nosso coração, todo o nosso ser, para que Ele seja o Senhor e o cabeça da nossa vida, o lugar que é devido a Ele. Versículo 36, passando o som daquela voz, Jesus ficou só. Deus tira os dois homens de cena e deixa somente quem? Deixa somente quem? Eu vou falar algo aqui, você, por favor, considere no Espírito. Considere no Espírito. É algo pesado. Talvez nós estejamos dando mais atenção a algumas coisas do que o Senhor. Eu estou falando primazia, não que nós não devamos. Eu estou falando primazia em primeiro lugar. Para que não seja necessário o Senhor retirar, ainda há o tempo de nós darmos a Ele toda a primazia. Para não precisar de vir uma nuvem cobrir, retirar o Moisés e o Elias da sua vida. O que é Moisés e Elias na sua vida? Quem tem sido Moisés e Elias na sua vida? O que tem sido Moisés? O seu trabalho tem sido Moisés e Elias? Os seus filhos têm sido Moisés e Elias? Os seus estudos têm sido Moisés e um Elias? Os seus negócios têm sido um Moisés e um Elias? Cuidado, para que não venha uma nuvem e retire e fique apenas quem? O Senhor. Irmãos, nós já passamos por várias experiências. Você particular, eu particular, mas chega um momento em que você vê, você olha, não tem saída nenhuma, só tem o Senhor. E é isso que Deus quer, que nós vejamos somente a Ele. Amém? E para terminar, vamos para Mateus 17. Mateus 17. Dá um detalhezinho aqui a mais que também Lucas não dá. 17, 6 a 8. Ao ouvirem isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Ao verem isto, o que? A nuvem cobrir, os que estavam ali, os 3 homens. E ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: levantai-vos e não temais.
Olha aqui, que consolo maravilhoso. Levantai-vos e não temais. Versículo 8. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Irmãos, ao levantarmos os olhos, nós temos que perceber que o Senhor, Ele precisa ser o centro da nossa vida. Então, quando você levanta os olhos, você vê única e exclusivamente Jesus. Para que isso fosse possível com os discípulos, o Senhor precisou retirar Moisés e Elias. Para que não seja preciso Deus retirar um Moisés, um Elias da sua vida, vamos a partir de hoje levantar os nossos olhos. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. E vê somente quem? Vê somente a Jesus. Por que que esse é o desejo de Deus? Eu termino em Efésios. Efésios 1, ainda na King James, Efésios 1. Por que que esse é o desejo de Deus? Eu vou te mostrar agora. Efésios 1, 17 a 23 fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então a quem que eu e você temos que conhecer? Conhecer a Ele. E eu oro, irmãos, terminando essa palavra, eu oro, Senhor, que nessa noite nós tenhamos visto um pouco mais do Senhor. Senhor Jesus, que isso não seja em vão. Que uma reunião como essa não seja em vão na nossa vida, mas que haja um resultado. Haja um balançar, um chacoalhar, algo dentro de nós, que nós ao olharmos, falou, opa, agora eu estou vendo melhor. Ainda está um pouco embaralhado, mas eu estou vendo. A cura, irmãos, ela é progressiva. O Senhor, hoje Ele me cura, eu estou vendo um pouco mais. Amanhã Ele me cura mais, eu vejo um pouco mais. Vai chegar um dia em que nós o veremos como Ele é. Oh Senhor Jesus, olha, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Para que Ele nos chamou? Nós temos que saber isso. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? A riqueza da glória do Senhor aqui. Olha para o seu lado e veja a riqueza da glória do Senhor do seu lado. Olha do seu, dá uma virada para o lado esquerdo, dá uma virada para o outro. Irmãos, eis aí a riqueza da glória de Deus nos santos. Você é uma riqueza de Deus, irmãos. Você não alega com isso? Você é uma riqueza, irmãos. Você é precioso, você é preciosa. Você é amado, você é amada. Olha aí a riqueza de Deus. Chega na sua casa, olha no espelho, eis a riqueza de Deus. Não é para você se orgulhar, mas você deve sim se considerar a riqueza de Deus. Nos santos, olha que maravilha isso aqui. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. Muito, olha isso aqui. Na sua versão revista e atualizada está só acima. O que está aqui? Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo. Irmãos, nessa noite, nós declaramos que o Senhor é cabeça sobre tudo na nossa vida.
E se Satanás, irmão, se o diabo tem tentado ser o cabeça em alguma área da nossa vida, pelo poder dessa palavra que nós lemos, nós declaramos, Ele, o Senhor, é o cabeça sobre absolutamente tudo. Eu gostaria que você, irmãos, declarasse isso com poder e autoridade. Senhor, eu declaro que o Senhor é o cabeça sobre todas as coisas. O Senhor é o cabeça sobre a minha casa, o Senhor é o cabeça sobre o meu casamento, o Senhor é o cabeça sobre os meus negócios, o Senhor é o cabeça sobre a minha saúde, o Senhor é o cabeça sobre tudo, Senhor. E o concedeu à igreja. Oh, isso aqui acabou. E o deu à igreja. Olha que presente. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Jesus é o Senhor. Como que o Senhor queria que os discípulos vissem a Ele? Ah, como o Jesus sofredor? Como Jesus manso e humilde? Aquele Jesus que, ao ser preso, ele não ofereceu nenhuma resistência, ele se entregou. Mas nós não podemos olhar exclusivamente para esse lado, não. Porque esse ainda não era o Cristo ressurreto. Qual que é a visão que nós devemos ter, irmãos? Eu te encorajo, em todas as áreas da sua vida, tenha esta visão, a visão do Cristo glorificado. É o Cristo Rei, Senhor e cabeça sobre todas as coisas. Então, quando o diabo quiser causar algum dano, nós temos esta falha. E eu termino com isso aqui. Nós temos essa falha. De acordo com o dano, ou com o sofrimento, ou com o ataque, você coloca o diabo lá em cima e desce Jesus cá para baixo. Porque nós ainda não o vemos acima, muito acima de todo principado e potestade. Ele está no trono nessa noite. Ele está no trono, e do trono ele é o cabeça, rei e senhor sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos ruminar um pouquinho em pequenos grupos. Amém?